Afronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir nos demais horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente. Hoje nós estamos de volta com essa parceria riquíssima com as pessoas que integram a rede de historiadores negros, historiadoras negras. Vamos receber o pesquisador Danilo Ramos já aqui na sala. Ele vai falar sobre o trabalho de pesquisa dele, sobre a trajetória dos sambas no Brasil, nos séculos XIX e XX, e eu tenho certeza que vai ser um diálogo de grande riqueza sobre esse nosso ritmo da resistência. Muito bem, deixa eu cumprimentar o pessoal que já chegou aí. Círios Oliveira passou aqui agora há pouco, disse que não está conseguindo acompanhar ao vivo, mas que assiste depois. Vocês sabem que fica gravado e à disposição de cada um e de cada uma, dizendo que acabou de ler o livro do Luiz Simas sobre os sambas de enredo. Marcelo Fabian, boa noite, professora Silvani. Ponte Salvador, Ilha de Itaparica, ameaça terreiros históricos na Bahia, dizendo o espírito do PT é o mesmo do Pedro Álvares Cabral. A situação, eu não tenho essa informação, vou procurar me informar a respeito, viu, Marcelo Fabian? Mas é isso, né, meu irmão? A luta sempre, sempre. Mari Noeli, boa noite, Afronauta, Silvani e equipe. As retomadas históricas, século XIX e XX, são sempre muito ricas, e aprendemos muito com elas, que seja assim também neste encontro. Afetos muitos. Miriam Castro, minha querida, que bom que você está aí, muito obrigada. Professora Luciane Soares, nos dando a boa noite. Professora Luciane, volta aí, estamos sentindo falta da sua coluna aqui no Pensar Africanamente, hein? Vamos retomar em 2025 com tudo, por gentileza, já prepara suas pautas. Caríssimo Paulo, da PSSA Mercantil e Associados, já cheguei. Helder Carneiro, de Ubá, Minas Gerais. Paulo, de São Paulo, capital, Zona Leste, Itaquera, muito bem. Boa noite, o pessoal aí do Templo de Jurema, do Caboclo Cobra Coral, bem-vindos, bem-vindas. Muito bem, deixa eu puxar aqui para a sala o nosso convidado de hoje, o pesquisador, professor Danilo Ramos, que já eu apresento para vocês. Já disse a vocês que ele integra essa rede potentíssima, da maior relevância para os nossos processos de luta no Brasil, que é a rede, no Brasil e no mundo, que é a rede de historiadores negros, historiadoras negras, que tem um trabalho super importante, preenchendo essas lacunas históricas, esses apagamentos que tentaram fazer com a nossa história. E é sempre um prazer muito grande receber o pessoal da rede aqui no canal. Deixa eu pedir a vocês, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Vamos pegar o link e disseminar geral, né, minha gente? Vamos arrastar geral aqui para acompanhar nosso diálogo, nossa pauta de hoje, mesmo sabendo que às vezes muita gente não pode estar aqui ao vivo, mas vocês disseminando, depois eles virão aqui, elas virão aqui e assistirão a nossa programação de hoje. Então, vamos disseminar o link aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, por gentileza, avisando que o Pensar Africanamente já está ao vivo. Danilo Ramos, secretário do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutorando e bolsista da CAPES, da turma de 2022. Possui graduação em licenciatura em História pelo Centro Universitário Geral do Brasil, UGB 2011,
e Literatura em Educação, Licenciatura em Educação Física pelo Centro Universitário ETEP 2023. Atualmente integra o grupo de estudos sobre História do Lazer e o grupo de estudos sobre futebol e torcidas, e é membro da rede de historiadores negros e historiadoras negras. Muito bem, feita essa apresentação resumidíssima. Vamos ver o pessoal chegando aí, a Maria da Conceição Nascimento, Niterói, Rio de Janeiro. Quanto mais vocês compartilham, mais as pessoas lembram que está na hora de colar aqui no Pensar Africanamente. A dependermos do algoritmo, nossas pautas não vão longe, mas vocês fazendo a parte de vocês, somando aí com a gente, a nossa mensagem chega onde tem que chegar. Evandro Aires, bem-vindo, chegando aí. É Sorocaba, né, Evandro, você? Estou aqui tentando me lembrar. Muito bem. Danilo, desde já, agradeço muito pela sua disponibilidade em vir compartilhar o seu trabalho de pesquisa conosco. Seja bem-vindo. Por gentileza, a palavra é sua. Ani, boa noite. Eu que, assim, agradeço o convite, agradeço demais mesmo. Agradeço a todos e todas que também separaram um tempinho para estar aqui me ouvindo e aqueles que virão depois também passar aqui no canal para assistir. E dizer, assim, que eu encaro esse espaço com muita responsabilidade. Já passaram pensadores e pensadoras aqui importantíssimos para a nossa construção enquanto criadores da nossa própria história num país com toda a raiz que nós sabemos histórica de como que é separado isso para as pessoas negras. Então, queria te agradecer por estar me abrindo esse espaço e também dizer que é uma responsabilidade para mim, bem naquela, né, de que nós somos responsáveis por tudo que falamos, então eu já sinto essa responsabilidade. E, a princípio, também queria falar que nem todas as questões que eu vou discutir aqui eu encaro elas como verdades absolutas, muito pelo contrário. E não é só querendo ser humilde, não. Eu encaro a construção da ciência dessa forma. Eu acho que elas são perspectivas, inclusive, dentro do próprio movimento negro, pela própria construção de pessoas negras. Então, o que eu apresentar é uma perspectiva de um homem negro sobre esse tema, mas isso não quer dizer que essas são as perspectivas corretas. Existem outros caminhos para a história. E, por fim, né, que eu acho importante destacar, é que eu vou fazer mais como se fosse uma conversa, me livrando um pouco das responsabilidades daquela questão acadêmica, que nós temos que citar corretamente os autores, então eu vou tentar fazer algo para trazer uma linguagem, não que ela não seja científica, mas que eu acredito que seja uma linguagem mais apropriada para ficar como guarda no YouTube para as discussões futuras. Então, quais são as bases que eu vou trazer para vocês aqui? A primeira é sobre a temática do que foi a minha dissertação no mestrado, que meu tema foi resistir para se divertir para existir, os selvagens divertimentos das pessoas negras em Salvador na virada do século XIX para o século XX. E a segunda base que eu vou utilizar é um projeto de pesquisa que eu coordenei junto com Alisson dos Anjos e Gabriel Borghese, que foi sobre os sambas no século XIX através da imprensa. Então, essas vão ser as duas bases de dados que eu vou trazer para esse diálogo com vocês. E aí vou tentando separar entre o que foi o mestrado, o que foi essa pesquisa. A princípio, o que vai unir os dois são as fontes historiográficas. Porque quais foram as minhas principais fontes? Nesse projeto foi só a imprensa, só os jornais, que estão disponíveis na Hemeroteca Digital Nacional. Essa hemeroteca ela é guarda da Biblioteca Nacional, que ela é toda digital, é só jogar aí no Google ou em outros mecanismos de busca na internet, Hemeroteca Digital Brasileira, que vai aparecer. E lá tem jornais desde o século XVI até a década de 80, década de 90. E tem busca por palavra-chave. Então, você escolhe um período, joga uma palavra-chave e o próprio sistema vai buscar a incidência dessa palavra naquele período que você colocou.
Então, essa foi a nossa metodologia. Então, a gente jogou lá o samba em todos os anos do século XIX e depois foi registrando isso para categorizar e fazer os trabalhos, que é nessa etapa que nós estamos agora, que é fazendo artigos, fazendo capítulos de livros para discutir os nossos achados. E na dissertação eu usei a literatura, usei legislação, fui um pouco além dos periódicos. E aí quem estiver assistindo já pode estranhar um pouco, né? Mas o que a imprensa do século XIX vai falar sobre samba, ou como que a gente pode usar isso para construir a história das pessoas negras. E é aí que é algo que eu venho tentando propor, assim, eu não sou o primeiro a fazer isso, já tem outros autores, como a professora norte-americana chamada Saidiya Hartman, que ela tem um artigo que chama Vênus em Dois Atos, que ela vai discutir a necessidade das pessoas negras para a construção dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós, que nós também fabulemos a partir das fontes que encontrarmos. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque eu utilizo o jornal. E nós sabemos que os jornais, já nos dias de hoje, eles possuem determinadas construções ideológicas, são de determinados grupos políticos, e imagine isso nos séculos passados, onde a maior parte das pessoas negras não sabiam nem ler. É aí que eu vou falar que eu utilizo essas fontes que nós utilizamos a partir de uma perspectiva buscando o que não está dito. Então, citando como um exemplo, algum jornal que traga a prisão de pessoas que estavam no samba. Como que eu vou usar isso? Eu vou falar, olha, eu posso falar que naquela região, naquela data, teve um samba, porque a imprensa noticiou que teve prisão lá. Então, se teve prisão lá naquele local, apesar daquele jornal não querer falar sobre a existência do samba ou como ele se dava, eu vou falar, não, a partir da prisão, da notícia dessa prisão, eu vou falar que existiu samba lá. Então, eu vou tentando construir uma historiografia que vai buscar esse elemento da realidade, da concretude da realidade, para falar diferente do que está lá, mas partindo de um algo real. Então, eu vou pegar determinadas notícias e vou pegar lá a Saidiya Hartman e fabular sobre elas. Então, isso para mim também é uma forma de construir ciência e defendo isso na historiografia. Então, obviamente que isso não é amplamente aceito, mas eu acho que é uma forma de nós, negros que estamos nesse campo da história, fazer outros tipos de construções narrativas. E aí traria até essa própria discussão de tentar quebrar uma história única que se possa querer fazer no nosso país, e aí utilizando aí lá da história única com a Chimamanda Adichie, né, que ela vai falar sobre isso, dessas construções de determinados padrões para populações negras, independente do tempo, da história, mas aí eu vou tentando construir isso para fazer outra narrativa. Isso era uma coisa importante de pontuar. Então, feito isso, o que eu pensei para a nossa conversa de hoje? Ao invés de tentar trazer os autores que eu utilizei, ou quais foram as perspectivas conceituais, eu preferi selecionar alguns exemplos de matérias que estavam lá para eu compartilhar, porque acho que fica melhor de nós fazermos os diálogos. Então, eu selecionei algumas que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês aqui. Uma primeira que eu selecionei foi uma matéria do Jornal da Tarde do Rio de Janeiro, ela data de 12 de fevereiro de 1870. O título da matéria é o seguinte: Atabaroa. Aí ela vai dizer: cada região do Brasil tem seus tipos característicos, que chamam a atenção de quem os observa. São Paulo tem a moça caipira de pele clara, Pernambuco tem o sertanejo desconfiado com seu rosto bronzeado sob a sombra do chapéu de palha, e a Bahia tem a tabaroa, sambando graciosa e ágil ao som da viola, como uma flor selvagem que nunca foi colhida para um buquê. E aqui a gente usou foi um dos textos que nós fizemos para falar sobre a sexualização da mulher negra através do samba, já lá no século XIX. Então, o corpo da mulher negra,
através da imprensa, de como se mostra no samba, já lá no século XIX, era uma questão de ser mostrado como um objeto sexual, inclusive essa questão da própria sexualização. Então, esse daí foi um dos nossos achados e a gente faz uma discussão sobre isso. E também partindo nessa mesma questão sobre a mulher negra, aí eu trago uma outra matéria, que ela é do periódico Crítico e Noticioso, também do Rio de Janeiro. Ela data de 29 de setembro de 1882. O título dessa matéria é Samba. E essa matéria diz o seguinte: o Silva Souza Noberto, comendador, este senhor é viúvo. A casa é um bordel frequentado por negras e mulatas. Aos domingos, manda cobrir a calçada de sua porta com folhas de mangueira para alegrar a bela rapaziada que a procura. Bravos do gosto, enviamos-lhes um aperto de mão, ficando ciente que esse rebanho de negras e mulatas não se comportam melhor no próximo número. Vamos biografá-lo pelo comissário Júnior, várias baianas. Então, por exemplo, essa matéria mesmo, eu vou falar lá o seguinte, só o título dela já quer dizer que vai tentar associar as mulheres negras que estavam nesse samba com a própria prostituição, independente que aquela casa fosse um bordel ou não, mas dessa própria marcação daquele local, só tendo mulheres negras e mulatas. E aí também uma discussão que a gente faz sobre o colorismo, do porquê que para isso serve, de como serve para dividir isso, principalmente para as mulheres negras retintas, de como que isso vai criando camadas de sentimentos diferenciados entre as mulheres, de como que esse periódico vai falar, olha, isso é bacana, então a gente vai fazer, inclusive, um aperto de mão para a pessoa que está organizando isso. Então a gente vai fazer essa crítica também. Uma outra matéria que eu trouxe para cá é a seguinte, que também nessas minhas idas e vindas, estudando essa historiografia do samba, isso é algo que eu ainda não consegui escrever ainda, mas é algo que eu venho falando de uma elaboração num futuro próximo, do seguinte, eu tenho falado que é amplamente discutido, e até um pouco aceitável nos dias de hoje, nós marcarmos que o samba ele é filho do Rio de Janeiro. Aí eu vou falar assim, tem um acordo com o samba ter uma importância grande no estado do Rio de Janeiro, e ainda vou acrescentar que muitas vezes, quando eu ouço falar historiograficamente dessa história do samba, se esquece um pouco das mães negras que foram principais atoras na manutenção do samba como ritmo, como espaço de sociabilidade. O Rio de Janeiro tem Tia Ciata, tem diversos outros terreiros que foram importantíssimos para isso, e nós que pesquisamos o samba nunca poderemos esquecer isso. Nem aqueles que hoje utilizam o samba para ganhar rios de dinheiro também, enfim, na minha perspectiva, deveria ser feito diversos trabalhos sociais, mas enfim, isso é uma conversa para uma outra hora. Voltando, aí eu vou falar o seguinte, que o samba, ele é fruto, e aí assim, a conversa que teve com o Paulo aqui, né, esses dias atrás, que ele foi falando do povo banto, de como que o povo banto ele tem diversas camadas, não é uniforme, eu achei assim, sensacional, porque eu falo que o samba se encaixa nisso também, no sentido de que o samba, na minha perspectiva, ele não tem uma raiz em um estado. Por quê? Porque o samba, na minha perspectiva, eu tô falando que não estou falando que está certo ou está errado, mas ele é um traço das pessoas negras nesse país. E quando eu digo isso, eu vou falar que as pessoas negras nesse país estavam em todos os territórios. Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará, quando não tinham esses nomes, quando eram capitanias, então nós estávamos lá. Então, da minha perspectiva, por isso que não dá para falar que assim, o samba nasceu no Rio de Janeiro, porque as pessoas negras elas circulavam muito. E esse circular também faz essa circulação cultural. Então, por exemplo, no meu primeiro achado, a primeira vez que eu encontro samba, que nós encontramos lá, samba nos periódicos, ela data de 1830, que é um pouco diferente do dicionário do samba,
que vai falar que o samba, o primeiro achado dele é ali em 1860. Então, nesse achado nosso, não. Então, eu até trouxe essa matéria que ela é do Diário de Pernambuco. Ela é de 4 de agosto de 1830. É o nosso primeiro achado da palavra samba propriamente dita. Porque o samba ele também é fruto dessas construções de outros ritmos culturais desses povos que vieram de África e aqui fundaram essa mistura cultural, fundou o que nós conhecemos hoje como samba, mas que tem ali a sua raiz ali no século XIX, no final do século XVIII. E aí também trouxe para vocês, e aí para dar um pouco de exemplo de como que eu uso historiograficamente os periódicos para falar sobre o samba, ele é até um pouco, para nós, é um pouco doloroso de ler, mas em contrapartida, vocês vão entender quando eu fizer a leitura, eu acho que ele é muito forte. Por quê? Porque esse é um anúncio, entre vários anúncios que eu achei, de escravizados fugidos. E uma das características que está lá, para se capturar esse escravizado, era que ele gostava de samba. Então eu vou falar assim, notem como o samba era potente, que levou a pessoa que escreveu, ou o seu proprietário, que estava lá à procura dele, quanto a quem fez o anúncio no jornal, a colocar que esse escravizado gostava de samba. Que ele está dizendo o seguinte, olha, quem quiser capturar para ganhar a recompensa, pode ir nos sambas que tenha na sua cidade, que ele pode estar lá. Que aí esse recorte fala o seguinte, o título ele é do jornal Pedro II, do Ceará, de 5 de novembro de 1868. O título é Escravo Fugido. Aí eu vou ler para vocês na íntegra. Ele tem falando: paga-se bem a quem pegar e trouxer nessa cidade o escravo paulino, entregando ao abaixo-assinado. Tem os seguintes sinais: é caba preto, estrutura ordinária, grosso do corpo, pernas e braços, cara redonda, olhos bem vivos, tem a falta de 2 dentes na frente, é bastante gago, pouca barba, muito amigo de samba e de cachaça. Levou um bilhete concedendo-lhe 4 dias de licença para procurar o senhor. Entretanto, fazem 20 ou mais que foi visto em Maraguape. Aí assina Ceará, 5 de novembro de 68, e assina Manuel Franco do Amaral. Então, eu vou dizer isso, falei assim, olha, ele dá todos os sinais físicos desse escravizado, a característica do corpo dele, falando que ele é gago, falando que faltam 2 dentes da frente, mas ele vai terminar falando assim, olha, ele também gosta de samba, ele é chegado a samba e a cachaça. Então, apesar da matéria não servir para isso, eu vou falar assim, opa, para mim serve aqui, ó, que o samba era tão potente que levou a ser colocado como característica de um escravizado que estava fugindo. Então, era uma potência, eu vou utilizar esse para falar o que não está dito ali. Eu acho que essa demonstra bastante do que eu trago. Já partindo para concluir, eu trouxe algumas outras que eu acho interessante. Uma delas é um pouco polêmica, porque nós sabemos que as pessoas, né, nós negros, temos morrido muito pelas mãos da polícia ao longo da história. Inclusive, nos dias atuais, tendo um aumento da violência policial, e toda vez que se fala da violência, do aumento da violência policial e de morte de pessoas, nós sabemos que os nossos corpos são os que mais sofrem com isso. Mas, em contrapartida, eu até tenho um acordo com o professor Marinho, lá de Salvador, na Bahia, ele fala assim, olha, a polícia é uma instituição que, por muitas vezes, é racista. Todavia, ela é uma das instituições que também, historicamente, o nosso povo usa para poder existir. Então, de ser uma instituição que tem acesso para as pessoas negras. Então, a polícia ela também tem essa contradição, que a maior parte dos policiais também são negros. E eu trouxe uma matéria que ela vai falar o seguinte, de policiais que estavam no samba. Então, essa mesma polícia que reprimia esses sambas, que eu vou trazer uma para finalizar, sobre a prisão que teve no samba, só por ter o samba. Então, esses mesmos policiais que faziam a repressão aos sambas também iam aos sambas. Isso mostra essa contradição, pelo menos do meu modo de enxergar. A matéria, ela também é lá de um jornal do Ceará, que ela vai falar o seguinte, ela é de 1867. O assunto é a suada na cadeia. Aí ela diz,
No dia 11 do corrente, pelas 12 horas da noite, constando ao comandante interino do destacamento dessa cidade, sargento da Guarda Nacional, Herculano Vicente Ferreira Lisboa de Maria, que a guarda da cadeia constava apenas de 2 ou 3 guardas, e que os mais estavam em um samba. Foi ir ao lugar da prisão, que não é cadeia pública, e sim uma casa particular alugada, servindo de cadeia. E, de fato, achou o guarda entregue as 2 outros guardas e dando ao sargento. Herculano deu ordem de prisão ao comandante da guarda, por este ter dado licença aos seus colegas policiais para irem brincar no dito samba. Rebeliarão-se os policiais contra esse dito sargento e alguns guardas nacional, e foi um verdadeiro faroeste de cacetadas, estofadas e culetadas, que resultou em ficar feridos diversas partes dos guardas nacional, Raimundo, Dias e outros. O resultado, ignora. Todos eles merecem ir à cadeia, pública ou não. Então, eu acho que essa mostra também essa contradição dessas pessoas negras que estavam ali servindo a instituição, mas que também gostavam de ir ao samba. E que, em determinado momento, eles cumpriram esse papel de reprimir outras pessoas que estavam no samba, mas que eles também sofreram com essa repressão que eles mesmos faziam. Eu acho que essa é uma contradição interessante e marca de como que isso também vem com o desenvolvimento histórico, né? E para finalizar, 2 pontos que eu acho interessante de discutir. O primeiro, do samba, que, da minha perspectiva, um espaço de sociabilidade para as pessoas negras. E aí eu estou querendo dizer com isso, quando eu vou dizer lá no meu título, né, que é resistir para se divertir, porque foi necessário ter essa resistência, tanto física, como inclusive em alguns achados. Eu tive um que eu acho assim, ele muito bacana, quem tiver interesse, depois eu até mando o link da minha dissertação, que ele vai falar de uma história que se repete em um jornal, o jornal é a Gazeta, lá de Salvador, do início do século XX, que o redator vai estar indignado, que ele chamou uma guarnição da polícia para ir lá no local, para acabar com o samba. A polícia foi, conversou com o líder do samba, e o samba não acabou. E aí eu vou falar que, quando eu tive acesso a essa, e na outra semana, esse redator reclama de novo que aconteceu o mesmo fato. Aí eu falei assim, olha, então quer dizer que existia a possibilidade de haver redes de negociação entre a polícia e determinadas pessoas para que os sambas ocorressem. E aí uma pena que a fonte não me dá mais possibilidade de fabular, como diz a Saidian Hartmann, mas eu vou falar assim, da perspectiva do que pode. Então, poderia ser um parente, ou poderia ser um policial que gostava de samba, poderia ser um policial que estava ganhando alguma ordem financeira ali por fora para que esses sambas continuassem acontecendo. Então, eu vou falar que também tinha essa possibilidade de resistência. E uma outra que eu consigo trazer com os dados, o que eu fiz, e aí essa já foi na dissertação, eu peguei todas as incidências de samba e fui vendo as que me falavam o dia, todas as incidências de samba que houveram prisão. Porque nas incidências que tem prisão, eles colocavam um dia da prisão. Então, o que eu consegui fazer? Eu consegui montar uma linha de dias da semana de ocorrências de samba. E aí eu vou conseguir falar que os sábados e os domingos eram os dias que ocorriam mais sambas a partir das prisões. Então, eu vou falar assim que, mesmo com essa jornada inglesa que a gente chama de trabalho, né, os dias da existência de samba eram nos finais de semana, tal como também nós temos hoje, que eram os sábados e aos domingos. E como um exemplo de quando saía essas matérias de prisão de samba, eu trouxe uma matéria do jornal A Bahia, que é lá de Salvador. Essa matéria é de 18 de fevereiro de 1902. O título da matéria é Distrito de Santana. Aí a matéria fala: pelo subcomissário de polícia do Distrito de Santana, foram recolhidos à cadeia da correção, por ter sido encontrados em um samba infernal, incomodando as famílias residentes à Rua Mangueira, em um beco que continuamente dão conflitos. Os indivíduos de nome Fernando Gualberto Pontes, Faustino Pedro, Cosme Alexandrino, Aurélio Borges de Barros, Manuel de Santos, Marcelina Severina e Maria Carolina. E aí, com essas matérias que eles me davam o nome das pessoas que foram presas, eu também vou falar que, olha, não eram só os homens que eram presos, não. As mulheres também eram presas. Porque, olha aqui, nessa prisão que teve, com 11 indivíduos, 7 eram mulheres.
quatro homens, e eu também vou fazendo essas discussões. Esse daí é um pouco das minhas discussões sobre o samba. Eu acho que já é uma boa introdução para a gente fazer um bate-papo aí. Eu peço desculpa que eu fico assim, eu adoro falar sobre esse tema. Eu vou falando, quando eu vi a hora já foi. Não, mas quando a gente vê também, a hora já foi, porque está muito bom te ouvir e ver como algumas contradições desse momento que você está lá estudando tem a ver com contradições nossas contemporâneas mesmo, né? Essa questão da violência policial em relação às manifestações culturais originárias das tradições de matriz africana, essa contradição entre o instrumento da repressão, o indivíduo usado pela repressão, ser também, de alguma forma, o mesmo indivíduo que é reprimido, não é? E que é uma contradição que a gente tem hoje ainda também, mas muito, muito, muito interessante. João, do Corujão da Poesia, chegando aí, dizendo viva o samba. O Helder Carneiro, Danilo, compartilhe o link da sua dissertação, muito interessante essa sua perspectiva. Está disponível o link para as pessoas acessarem? Eu vou mandar aqui no chat. Tá, você não vai conseguir colocar no chat para todo mundo, eu que tenho que colocar como... mas você pode pôr no chat privado. Ah, já está aqui. Beleza, coloquei. Já tá aqui. Me lembra o título, por favor, para eu colocar para o pessoal. Vou te mandar aqui também, que acho que vai ficar mais fácil você colar. Tá. É um título bem grande. Por favor, por favor. Tipipat, perguntando onde está o link para entrar. Para entrar onde, meu caro? Por gentileza. Aqui está o título da dissertação, né? Resistir para se divertir para existir. O selvagem divertimento das pessoas negras em Salvador na virada dos séculos, na virada do século de 1890 até 1910. E interessante que esse é um período da história que a gente tem uma lacuna muito grande nos livros didáticos em geral, porque o livro didático ele vai até 1800, 1900, até a Lei Áurea, 1888. 1888, aí ele dá um salto e normalmente ele pega já a partir da década de 40, de 1940 por aí, né? Uma lacuna e é um período da história muito importante para a gente entender o que ocorre com a população negra nesse período aí, logo imediato após a Lei Áurea, após a abolição formal, digamos assim. Eu estou compartilhando com vocês aí o link da dissertação. Realmente, eu acho que vale muito a pena uma leitura. E se vocês tiverem pergunta para o Danilo, vocês vão colocando aí, enquanto eu vou dialogando aqui com as questões que vocês... com as considerações que vocês colocaram no chat. O Evandro Aires, entendemos que o samba é múltiplo, inúmeras faces, assim como uma própria entidade, divindade com vida própria, renasce e nasce todos os dias, atendendo à necessidade de cada um e de cada uma. E aí a gente sai fora dessa discussão de onde é que surgiu o samba. Foi na Bahia? Foi no Rio de Janeiro? Foi no Pernambuco? Como é que é isso? A gente sai fora dessa discussão, porque você encontra marcações, da sua pesquisa a partir da imprensa, você encontra marcações em diversos lugares, às vezes do mesmo período, em períodos diferentes, que demonstram que já estava ali, que já existia ali a presença do samba, né? José Menezes, bem-vinda, minha irmã, muito obrigada. Rose Belo, também uma pesquisadora importantíssima da Bahia, uma pesquisadora extremamente importante da questão do samba. Ela é pesquisadora, ela é compositora, ela é cantora, ela é professora, né? E ela diz: o samba mandou nos chamar, vida longa ao pensar africanamente, caminhos abertos para o convidado da noite. Forte abraço para a Silvani, linda como sempre. Muito obrigada, minha irmã Rose Belo. Vamos combinar uma volta sua aqui no canal, minha querida Neuza Santos. Já deixei meu like. E você, já deixou? Esse positivozinho aí, ó, nos fortalece diante do algoritmo, nos ajuda a tentar convencer o algoritmo que nossas pautas têm relevância. Então, por gentileza, se você ainda não deu seu like, faça isso. Maria Conceição, Niterói, Rio de Janeiro.
Eu quero saber o seguinte, se vocês têm perguntas. O João dizendo, turma amada, como é bom estar aqui ao vivo. As minhas curtas férias serão para maratonar a programação do Pensar Africanamente. E eu tenho visto seus comentários, viu, João? Eu vejo lá, que depois você assiste, você sempre deixa um comentário. É bom isso, viu, minha gente? Ao assistir aí a programação do canal, não esqueçam de deixar seu comentário, por favor. Vinicim, samba, capoeira e fumo da Angola, expressões do povo negro sempre perseguidos, né? Sempre perseguidos. É verdade. E esta realidade que o Danilo traz aí, quando ele coloca, né, que aí vira ali, num beco ali, estava rolando um samba, e você percebe isso a partir das prisões. A gente está vendo isso hoje com funk, com hip hop e assim por diante. Você traça, Danilo, um paralelo quando você está estudando essa questão ali do samba, da repressão policial, você traça um paralelo com a nossa realidade atual? Os trabalhos pelos limites acadêmicos eu não posso, só nas falas. Ah, Que nas sim! falas, nas falas é justamente isso que você falou, assim. Então, essas manifestações mesmo, como hoje, né, os funks, o rap, o hip hop, eles são perseguidos. E a gente sabe do porquê que tem essa perseguição. Porque eles são espaços de sociabilidades múltiplos. Então, a gente pegar mesmo os sambas da Clementina de Jesus, você percebe que são sambas que eles tocam a alma. Então, se você pega hoje determinadas músicas do hip hop, por exemplo, elas são músicas que vão nos educar. Então, a Nilma Neno Gomes, quando ela vai falar desse movimento negro educador, ela vai falando dessas vivências que nós vamos tendo em outros espaços que não só a academia. Então, a gente começa a perceber que determinados ambientes eles vão ser reprimidos por isso também, porque eles são espaços que vão nos ensinar e dar as possibilidades da nossa resistência. E aí, obviamente, que quem está no poder ou as classes dominantes não querem que nós nos unamos em torno do nosso ideal de raça. Porque o nosso ideal de raça é um ideal de uma sociedade igualitária, né? Ele não é um ideal que nós queremos que tem que ter uma raça ganhando mais, ou outra raça ganhando menos. Não, a nossa disputa por igualdade é uma sociedade equalitária. Então, nós sabemos o porquê que esses espaços vão ser reprimidos. Sim. Eu estou aqui relendo o título da sua dissertação. Né? Isso me lembrou Resistir para se divertir para existir, o selvagem divertimento das pessoas em Salvador. Às vezes, há na mentalidade racista de achar que está tudo bem conosco porque a gente canta, porque a gente samba e porque a gente. Porque o cantar, o sambar, também tem a ver com as nossas estratégias de luta, né? Aquilo que o Muniz Sodré chamou de alacridade, né? E fala mais um pouquinho sobre isso para a gente, como é que você pensou isso, trabalhou isso para trazer no título, né? O samba como não só como espaço de lazer e sociabilidade, mas também de resistência, de existência, de luta, de força, né? Pois essa é uma das partes que eu gosto lá na minha dissertação, porque eu vou falar o seguinte, que a nossa construção enquanto seres humanos, é até meio estranho falar, né? Porque assim, a nossa construção enquanto seres humanos, ela atravessa esse primeiro período onde nós fomos, aí eu digo nós porque nossos ancestrais foram colocados lá, e um período de animabilidade, nós éramos considerados animais. Então, não sei se vocês vão se lembrar, mas existiam zoológicos no mundo que colocaram pessoas advindas de África como exposição. Inclusive, em 1958, na Europa, nós tivemos na Suíça o último zoológico que usava isso. Foi agora. 1958 foi agora, gente. Então, aí eu vou falar o seguinte, que o samba ele serviu para que obviamente também que assim, não eram os sambas, tanto naquele período, eles não eram só espaço de pessoas negras, mas a sua maioria era de pessoas negras. Então eu vou falar que os sambas eles serviram como espaço para que
que aquelas pessoas negras que ali frequentavam também começassem a se dar conta do si como ser humano. Então, por isso que eu vou colocar isso daí. Se divertir para existir. Essa existência no sentido global do ser humano, de existência mesmo, tanto filosófica quanto física, de se colocar no mundo. Obviamente que eu vou fazendo esses recortes, porque se considerar negro lá na virada do século XIX para o XX não é como nós nos consideramos negro hoje. Eu faço toda essa discussão na minha dissertação, porque, inclusive, o próprio racismo. O racismo que nós sentimos hoje é um racismo completamente diferente dos racismos que se reproduziram no passado. Então, eu faço essa discussão e eu vou falar disso, dessa importância para dar sentido à pessoa negra de própria vida e de se colocar no mundo como um ser humano mesmo. Sim. Olha só, o Evandro está dizendo o seguinte, perguntando para você, o Evandro Aires. O que caracterizava a roda de samba para a polícia? Tinha questões pontuais ou todas as aglomerações negras eles consideravam que era samba? Obrigado pela pergunta, Evandro. Porque nós temos, né, essas diferenciações. Então, por exemplo, a roda de samba no Recôncavo Baiano era, inclusive, um patrimônio imaterial da humanidade hoje, pela Unesco. E tem essas diferenças, né, do que era a roda de samba e do que é o samba como nós conhecemos hoje. Lá nos meus estudos, nos meus achados, toda vez que eles não conseguiam caracterizar como samba, eles apontavam só para os instrumentos. Então, quando eles apontam para os instrumentos, eles falam batuque. Então, tem momentos que eles colocam como batuque que eu não consigo diferenciar se era uma manifestação do candomblé, ou se era uma manifestação de Umbanda, ou de uma outra religião de matriz africana, ou se era um samba. Porque quando o editor ele queria só falar sem saber o que era, ele falava, era um batuque que estava rolando ali. Então, por onde eu tive acesso, não dá para fazer muito essa diferenciação. Tanto que na minha dissertação eu também coloco lá os batuques, justamente por isso, porque apesar de não conseguir ter uma definição de como era, mas era uma manifestação de matriz africana. Então eu também pontuo isso lá. Então, te respondendo mais diretamente, eles não sabiam diferenciar o que era o que. Essa é a verdade. Então, como era algo estranho para eles, que não tinha muita valorização, pode ocorrer que, inclusive, em algumas manifestações religiosas de matriz africana tenham sido caracterizadas como samba justamente por essa incapacidade tecnológica dessas pessoas de caracterizarem o que era o que naquele período. Certo, e até porque a exemplo, eu acho, do que a gente tem registrado sobre a casa de Tia Ciata, né? Na frente rolava o samba, no fundo, as tradições de matriz africana estavam preservadas e sendo vivenciadas, né? Isso deveria ocorrer numa infinidade de casas, Brasil afora, né? Podemos imaginar que sim. E só para pontuar, desculpa te cortar, mas assim, da genialidade de Tia Ciata, porque você conseguir pensar isso, inclusive na hora da tentativa de repressão, é difícil. Não, vim aqui acabar com o samba. Fala, mas que samba? Está tendo aqui uma manifestação religiosa. E aí? Então, assim, ela foi genial nesse sentido, assim como várias outras mães de santo espalhadas por esse Brasil afora, aí, de fazer resistir até os dias de hoje, por essa tecnologia ancestral mesmo, de resistência. Helder Carneiro, parece que você ia colocar uma pergunta aí, Helder, fica à vontade, tá? Nós estamos nos encaminhando para os finalmente, mas vocês ainda podem colocar suas questões aí, se tiverem, por favor. Deixa só, eu estou divulgando algumas coisas aí para vocês. Divulguei a nossa programação de quinta-feira. Na quinta-feira, o Pontão de Cultura e Ancestralidade Africana no Brasil estará conosco fazendo uma espécie de balanço da campanha Tradições de Matriz Africana contra o Racismo e apontando aí as perspectivas do que vem em 2025 no trabalho do Pontão. Estou contando com vocês, tá? Já deixa o like, já aciona o lembrete, que nós estamos aguardando vocês aí na quinta-feira. João, se você ainda estiver aí, eu queria saber se você conseguiu cadastrar a sua ação, porque nós vamos fazer um balanço na quinta-feira, e eu acho
a ação que você fez dentro da campanha Tradições de Matriz Africana contra o Racismo, uma ação importantíssima. Se não conseguiu cadastrar, cadastra por gentileza. E aí, você vai poder cadastrar. Eu vou compartilhar com vocês aqui, gente, o link também do site da campanha, ancestralidadeafricanabr.org. Lá explica a campanha, explica como cadastrar a sua ação. Tenta pelo site, João, para ver se dá certo você cadastrar antes de quinta-feira, que a gente vai trazer um balanço quinta. Eu faço questão de contabilizar a sua ação também, que eu sei o quanto é importante os saraus que você faz na madrugada aí de poesia, por gentileza. Esse link que eu coloquei é o link do site Ancestralidade Africana BR. Lá vocês podem cadastrar suas ações e conhecer também a campanha. O Paulo dizendo, gente, ainda hoje sentimos medo de estarmos juntos em qualquer ato negro. Sentimos medo de estarmos juntos, mas temos que ter mais medo ainda de estar sós, hein? Porque uma das nossas estratégias de sobrevivência é estar sempre em bando, né? Estarmos sempre em bando, isso é importante. Vinicim, Danilo, qual aproximação você teve com os instrumentos musicais de percussão, principalmente, mas qual contato você operou nesse sentido? De instrumentos musicais eu não tive acesso de aproximação, mas só nos achados foram mais o atabaque. O atabaque ele apareceu em algumas oportunidades, assim como dito, né, escrito diretamente foi o atabaque. Aí só queria aproveitar também, Silvani, só para eu te mandei no privado, porque dessa pesquisa que nós fizemos, eu fiz uma exposição virtual. Aí quem quiser acessar para circular por essas notícias, é bem bacana. Assim, a gente separou 30 matérias do século XIX e colocou elas em formato virtual para as pessoas terem acesso direto e na íntegra de como que era representado o samba naqueles periódicos. Já estou compartilhando aqui o link. É uma exposição virtual da sua pesquisa, né? Isso, Isso. as matérias que você consultou e assim por diante. Estou compartilhando com vocês aí, viu, minha gente, o link da exposição virtual. O Helder Carneiro está dizendo assim, a pesquisa da professora Aline Najara fala sobre as leis que eram criadas para conter o negro, inclusive sobre a luta da Luísa Marim na Bahia. Isso é muito importante, Helder, inclusive, e ele dizia da repressão do samba, passa por aí também. Inclusive, porque é comum no Brasil dizer, não, o Brasil nunca teve legislação racista, nunca teve legislação para conter a população negra, isso é coisa da África do Sul, isso é coisa dos Estados Unidos, no Brasil nunca teve. Teve sim. E você trazendo aí a pesquisa da professora Aline Najara, eu fiquei curiosíssima para conhecer e saber desse trabalho dela, porque é isso, né? A gente vai preenchendo as lacunas e vai desfazendo as mentiras históricas, né, as narrativas falsas e mentirosas da história sobre nós, população negra. Né? A gente não só preenche lacuna, como a gente refaz a narrativa com base em dados que eram negados em pesquisas, em outras pesquisas, né? Não, teve Diga. tanto só, teve tanto que no Brasil nós somos um dos poucos países que primeiro foi promulgado nosso Código Penal para depois a Constituição da República. Então a gente tem um Código Penal que ele vem antes. Antes de você dizer quais são as regras que um país vai ter, você vai falar como você penaliza. Inclusive, quando a vadiagem entra como um código de lei, que você não explica muito, você só fala vadiagem de uma maneira genérica. Isso levou muitas pessoas para a prisão, e a Juliana Borges explica isso bem no livro dela sobre encarceramento em massa, que é junto da coleção que a Djamila Ribeiro organizou lá em 2019, que ela vai falar sobre esse histórico, e é justamente isso mesmo, de como nós fomos historicamente levados ao cárcere por diversas coisas, que inclusive a vadiagem ela só vai cair como crime em 1940, e o candomblé ele só vai cair como proibição de lei em 79, foi agora também. Então, para essas questões que a gente acha que o passado está muito longe, mas não, o passado está aqui no nosso presente. Não tá, inclusive
é do ano passado, se não me engano, do Rio de Janeiro, a recuperação de várias insígnias, instrumentos que foram presos no início do século XX, em terreiros do Rio de Janeiro, aprisionados, e estavam nas salas de delegacias. Né? Se não me engano, é do ano passado, do ano atrasado, a recuperação desses objetos e a transferência deles para o museu, né? Porque estavam em delegacias de polícia. Então, é que o tempo histórico, né, gente? O tempo histórico o nosso tempo de vida é curto, diante da dimensão da história, e às vezes a gente não tem a dimensão de que essas coisas foram ontem, foram antes de ontem, foram recentes e reverberam na nossa vida nos dias atuais. Paulo dizendo, as escolas e o carnaval já foram parte do acervo da branquitude, então, neste caso, não tem mais borrachada geral, só nos negrinhos. Você está falando das grandes escolas, né, as que o capital incorporou, porque ainda temos as pequenas escolas, blocos aí sendo reprimidos de norte a sul do país, né? É isso. Muito bem, minha gente, se vocês não têm mais perguntas, eu vou passar para o Danilo para que ele faça uma fala para a gente de fechamento. Fique muito à vontade, Danilo, para poder completar a sua fala anterior. Eu não falo que são considerações finais, porque aqui nunca é final, a gente retoma, recomeça e dá continuidade. Então, por favor, fique muito à vontade. Beleza. Eu já queria, para concluir, terminar com algo que eu tinha feito lá que eu falo sempre no começo, que era pedir licença, né, para as memórias que foram acessadas para a construção das minhas pesquisas, porque eu acesso memórias de pessoas e eu tenho que pedir licença para fazer isso. Então, como eu não pedi licença no começo, eu peço a licença aqui no final para essas pessoas, para os nossos antepassados. E aí agradecer vocês aí o espaço, assim, dizer também que se alguém se interessar mais, quiser conversar, eu vou depois te mandar meu e-mail para você colocar lá ou eu mesmo entro lá no canal e coloco meu e-mail ou meu Instagram para quem quiser conversar, que eu estou sempre pesquisando, quem quiser escrever alguma coisa junto pode ficar à vontade, que eu, apesar de ser um acadêmico, mas eu acho que todo mundo pode produzir conhecimento estando na academia ou não. Essa é uma defesa que eu faço. Agradecer vocês o espaço pela escuta, e é isso, sim. Somente agradecer e dizer que o samba foi resistência e ainda será um espaço de resistência do nosso povo. Como bem cantou Nelson Sargento, né? O samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre lhe socorre antes do suspiro derradeiro. É isso. Alguém colocou aqui, você também, ele se recria, se reorganiza, acho que foi o Evandro que colocou, como uma divindade, na verdade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei interessante o que ele colocou, mas é isso, né? Eu agradeço imensamente, Danilo, pela sua disposição e disponibilidade para estar conosco. Mais uma vez, agradeço imensamente à Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras pelo trabalho que desenvolve. Agradeço a vocês, afronautas, a cada uma, pela generosidade de somar aqui com o Pensar Africanamente sempre que a gente chama. E já estou convocando vocês para quinta-feira. Quinta-feira vamos acompanhar aqui o diálogo. Vai estar conosco Mãe Bete Doxum, Pai Lula Dantas, professor Bambeque de Oxum, de Pernambuco, Pai Lula Dantas, da Bahia, professor Chiquinho, de Rondônia, e Baba Paulo e Fatidê, aqui de São Paulo. Acho que vai ser um diálogo rico, importante, interessante, e eu estou contando com a presença de vocês aqui na quinta-feira, fortalecendo, no mais, aquilo que a gente sempre diz no encerramento das nossas transmissões, né? Autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos, andemos em bando, não soltemos a mão de ninguém, porque os tempos são difíceis. Muito obrigada mais uma vez e até quinta-feira, às 19h30. Danilo, valeu demais, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço.